Peraí, tem que esperar. Ah, foi. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre ainda, né, testes de hipóteses, mas a gente vai focar em teste de hipótese para comparação de médias. Então a gente vai ver dois tipos, né? A gente vai fazer teste para comparar médias não pareadas, né? Quer dizer, a comparação é que é não pareada, né? Então teste de hipótese para comparação não pareada de médias e teste de hipótese para comparação pareada de médias, tá? Só esses dois tópicos. Mas a gente vai ver que eles são um pouquinho densos, né? Eu acho importante a gente falar sobre esses dois tipos de teste de hipótese, porque eles aparecem muito em pesquisa, né? Porque, eu não sei, vocês conseguem imaginar várias situações, né, em que a gente quer comparar duas populações diferentes. Então a gente pode pensar, por exemplo, em vários experimentos, né? Agora a gente está discutindo bastante a questão da vacina, né, da Covid. Então, esse é um caso bem emblemático, né, que a gente precisa comparar duas médias. Então, quais médias seriam essas? Uma é média de pessoas de pessoas que não desenvolveram Covid, né, não desenvolveram sintomas da doença após tomarem a vacina. Então, esse é o grupo de pessoas e a gente quer saber, bom, a gente vai olhar para uma média na amostra, vai ver qual foi a quantidade média de pessoas que se infectaram com a Covid depois de terem tomado vacina. No outro grupo, a gente tem qual é a quantidade média, né, de pessoas que receberam um placebo, digamos assim, isso na fase de testagem, né, que receberam placebo e que desenvolveram Covid. Então, você tem que comparar as duas coisas, né? O grupo que foi vacinado e o grupo que não foi vacinado. E aí você vai comparar essas duas médias para ver se, né? No caso aí seria a proporção, né? Que na verdade também é uma média, a gente já viu isso, né? Mas a gente está pensando em comparar as duas proporções, a proporção de pessoas infectadas depois de tomarem a vacina e as pessoas que não foram infectadas depois de tomarem ou que foram infectadas, né, depois de tomarem placebo. Então, com esse exemplo em mente, acho que vocês conseguem imaginar vários outros exemplos que acontecem mais ligados, né, à área de carreira de vocês, né. Então, tem alguns exemplos que eu coloquei aqui em que a gente tem algumas situações, né. Então, por exemplo, você pode ser, caramba, o português aqui tá difícil, comparar a produção média de uma substância, né, por duas espécies distintas de bactéria. Então você pode ter duas espécies de bactéria que produzem uma certa substância e você está investigando, né, em média, né, você pode botar em você pode criar várias culturas, né, da mesma espécie de bactéria, né, com indivíduos diferentes, é lógico, né, e aí ver, né, qual foi a produção média para uma espécie, né, tomando a média em cada um dos seus pratinhos lá, e aí das culturas de bactérias. Enquanto na outra você tem outra bactéria de outra espécie, então você tem outros pratinhos com outras culturas de bactérias, você compara, né, a produção média de uma substância para a bactéria da espécie A com a produção média da substância na espécie B. Esse é um exemplo, né. Pode ser comparar a taxa média de sucesso na redução de tumor por dois medicamentos distintos, né? Às vezes pode ser até por duas dosagens distintas, então tem várias formas, né, da gente formular uma comparação em termos de tratamento, né? Ou pode ser o nível médio de colesterol sérico para indivíduos obesos e indivíduos não obesos, tá? Então, assim, na prática, o que mais se usa de aplicação em estatística de fato, né, em termos de teste de hipótese, de fato a questão de comparar populações diferentes, né? Principalmente quando você tem um tratamento comparado com outro. Então, né, para atender essa demanda, a gente pode recorrer aos testes de hipóteses para comparação de médias, né? Um comentário só em off aqui, né, de um exemplo, sei lá, da vida prática em que eu precisei usar isso para explicar para pessoas, né, algumas coisas, era com questão de medicação para tratamento precoce de Covid. Porque, não sei, as pessoas, assim, elas têm uma tendência, quando elas não... Acho que é uma tendência natural, né, a falar assim,
eu conheci uma pessoa, um amigo meu, 2 ou até 3 amigos meus, que pegaram Covid, tomaram, sei lá, cloroquina ou azitromicina e melhoraram. Então funciona, né? Ou pelo menos funcionou para elas. E a questão não é essa, né? A questão é você tem que comparar o que aconteceria se você não desse nada para essas pessoas. Provavelmente elas se recuperariam, né? Porque a gente tem, lá no início, estimava-se, e agora eu já não sei mais qual é a estimativa para isso, que em torno de 2% a 3% era a taxa de mortalidade da Covid. Era o que se estimava lá atrás, agora eu já não sei mais qual é, em como que está essa estimativa, lá no início. Então a gente tem que pensar, bom, se a gente tem 2% a 3% de óbito, né, das pessoas que contraem a doença, o que eu deveria estar fazendo para poder dizer que, de fato, aquela medicação está ajudando na recuperação das pessoas? A gente, pelo menos em termos de evitar óbitos, né? Existem outras formas de ajudar, né? Poderia ser em redução de tempo hospitalar, mas eu estou pensando em óbito aqui só para simplificar e dar o exemplo para vocês. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ver os dois mundos, o mundo das pessoas que não receberam o tratamento e o mundo das pessoas que receberam. Se eu dissesse, né, se eu não soubesse essa informação aqui e dissesse, bom, das pessoas que tomaram esse tipo de medicamento, né, 95% se recuperou. Se eu só disser isso para uma pessoa leiga, provavelmente ela vai achar que esse remédio é ótimo. Ela vai falar, caramba, 95% se recuperou depois de tomar. Só que ela esquece que a taxa de mortalidade é de 2 a 3%. Então, se você não desse nada para a pessoa, 98% das vezes, né, ou 97%, ela não viria a óbito. Então, você dando a medicação, você está causando mais óbitos do que não dando, né? Então, essa é a questão da comparação que às vezes as pessoas esquecem. Elas só olham assim, eu conheço uma pessoa que tomou e melhorou. É verdade, mas se ela tivesse tomado água, talvez ela também teria melhorado, né? E não é por isso que a gente vai dizer que a água serve de tratamento para a Covid, né? Então, essa é uma questão muito importante, a questão de comparar a situação com a medicação com a situação sem a medicação. E às vezes as pessoas nem pensam que é isso que tem que ser feito. Elas simplesmente olham para a taxa e falam, a taxa está alta, tá bom. Mas se eu não tivesse esse tratamento específico, talvez a taxa fosse ainda mais alta, tá? Então, enfim, eu só estou explicando isso só para motivar a questão da comparação das médias, né? A questão da comparação das duas populações. Bom, então vamos ver na prática como que a gente trata desse tipo de teste. Então eu peguei aqui um exemplo, né, que foi lá do livro, né, do livro do Marcelo Pagano e da Kimberly, eu não sei como eu falo o sobrenome, Gouvreau, talvez. É um exemplo bem legal. Então a gente tem o seguinte, a gente quer investigar os efeitos de uma droga no tratamento de hipertensão em pessoas acima de 60 anos que sofrem de hipertensão sistólica isolada, tá? Eu não sei se eu traduzi esse termo muito bem, porque do inglês era isolated systolic hypertension. Aí eu traduzi literalmente, hipertensão sistólica isolada. Se não foi esse o nome, por favor me corrijam, que aí eu mudo aqui nos slides, tá? Bom, então o que acontece é o seguinte, indivíduos com essa condição apresentam a pressão sistólica maior do que 160 milímetros de... Isso aqui é mercúrio, né? E pressão diastólica abaixo de 90. Tá? Então, isso é indivíduos com essa condição, né, com a condição de serem hipertensos acima de 60 anos. Aí a gente escolhe aleatoriamente um grupo aí eu coloquei aqui NX, né? A gente já vai entender por que esse subíndice X aqui no N. Então, eu tinha 2.308 pacientes para receber a droga, e esse eu vou chamar de grupo tratamento. Tá? Então, deixa eu organizar aqui, eu vou colocar grupo tratamento e vou colocar as informações. Grupo de tratamento, um grupo tratamento versus grupo controle. Grupo controle. Então, no grupo de tratamento, eu tenho NX. Esse grupo de tratamento eu vou chamar de X. E o grupo controle eu vou chamar de Y. Tá bom?
Então, no grupo de tratamento, eu tenho NX igual a 2,308. Então, são muitos pacientes, né, 2.308, que recebem uma droga. E um outro grupo, né, NY, que tem quantos pacientes? O outro grupo tem 2.293. Tá? Então, tanto o grupo controle quanto o grupo de tratamento tem muitos pacientes. Esse grupo de tratamento, o grupo de controle, né, vai receber um placebo. E aí, no grupo de tratamento, a gente observou a pressão sistólica média, né, X barra, igual a 142,5. E o desvio padrão amostral, que eu vou chamar de SX, né, é 15,7. Tá? Aqui eu não vou botar as unidades, porque, sei lá, às vezes as unidades até confundem. Aí no final eu sei que tudo é em milímetro por... que é milímetro de mercúrio, né? No grupo controle, observou-se Y barra. Então, a média, né, foi de 156,5 e o desvio de Y foi 17,3. Então, vamos comparar só de olho, né, para ver o que aconteceu com o grupo tratamento e o grupo controle. Então, agora eu tenho duas amostras. Eu tenho uma amostra que vai x1 até xnx, né? Eu botei nx porque é o número de elementos na amostra x, que não necessariamente é o mesmo no número da amostra y. Então, em y eu também tenho uma amostra, só que essa amostra é de tamanho ny, né? Tá? Então, a partir dessa primeira amostra do grupo de tratamento, eu observei uma média de 142,5. Quando eu comparo com o controle, a média foi maior, né? Tá? Então, ó, no grupo que recebeu a droga, né, esse grupo teve, em média, né, na média amostral, uma concentração de mercúrio menor, né, do que o grupo controle. Então, pelo menos na amostra, o medicamento parece ter atuado para redução, né, do nível de... Nossa, isso aqui, meu Deus, eu estou achando que era concentração de mercúrio, mas não tem nada a ver, né? É a pressão sistólica. Tá? Então, estou falando de redução na pressão sistólica. Tá? Bom, peraí, é isso? É, pressão sistólica média de 142,5 milímetros de mercúrio, tá? Então não tem nada a ver com concentração de mercúrio. Eu não sei se eu falei concentração de mercúrio em algum ponto, mas eu deveria estar falando pressão sistólica, tá? Então aqui eu tenho uma redução na pressão sistólica no grupo de tratamento em comparação ao grupo de controle, pelo menos na média amostral. Bom, associado a esse grupo de tratamento, eu tenho uma quantidade que é a quantidade μx, que é a média, não naquele grupo de tratamento, mas considerando toda a população possível, né, de ser tratada por aquele tipo de tratamento. E aqui eu tenho outra média μy. Então eu estaria interessado em testar algo do tipo μx igual a μy ou H1 μx diferente de μy, tá? Então, isso aqui é o teste de interesse. Eu quero saber se a diferença que eu observei na amostra, né, na média amostral, é suficiente para concluir que existe uma diferença também na média populacional, né? Em outras palavras, né, que a diferença que eu observei na média não veio só de uma aleatoriedade, mas veio porque as duas distribuições, a distribuição no grupo de tratamento e no grupo de controle, são distribuições com médias diferentes. Tá? Bom, e aí a questão é exatamente essa. O estudo fornece evidências de que a média nos níveis de pressão sistólica na população de interesse é diferente entre os que receberam o tratamento com a droga e os que não receberam? Então a gente quer saber se a droga alterou a pressão, né, das pessoas. Então coloquei aqui, né, as distribuições. Então aqui tem todas as hipóteses, né, e as notações. Então, ó, se eu tiver normalidade para as duas populações, eu tenho o seguinte. A primeira, a minha população X, né, vai ter distribuição normal,
com média, vai ter a sua própria média μx e a sua própria variância sigma 2x, tá? Bom, aí eu vou colher uma amostra da população X, de tamanho nx, né? E aí eu tenho associadas a média e o desvio padrão de X, média e desvio. E de forma análoga, né, se eu também tiver normalidade para Y, então eu vou ter uma média μy, que pode ser igual ou diferente de μx, e eu vou ter um desvio padrão sigma 2y, que pode ser igual ou diferente de sigma 2x. Então, como pode ser igual ou diferente, eu coloco com uma notação distinta, né? Então, coloco μy, coloco sigma 2y. E aqui a mesma coisa, tem uma amostra da população y, também tem uma média e um desvio padrão amostrais, tá? Minha hipótese nula costuma ser, né, nesse caso, vai ser de igualdade entre as médias, ou seja, tem igualdade entre o tratamento e o controle, né, entre o grupo tratamento e o grupo controle, e a gente vai assumir, né, e essa é uma hipótese muito importante, a gente vai assumir independência, tá, entre as amostras. Não só entre y e x, mas entre as diferentes observações de x também, tá? Então a gente vai supor independência dos dois lados, independência nas amostras de x, independência entre as amostras de y, e independência entre qualquer amostra de y e qualquer amostra de x, tá? Então a gente está supondo que toda essa lista de variáveis aleatórias aqui é independente entre si. Tá bom? Então, ó, o que que acontece? Vamos lá. Isso aqui é a formulação do teste não pareado com normalidade, tá? Ou seja, com normalidade das populações. Então, aqui eu estou supondo a população normal, tá? Bom, mas a gente também pode fazer o teste sem normalidade. Aí, o que que muda se você não tiver normalidade? Então, se as populações não forem normais, aqui eu não posso mais dizer x tem distribuição normal com média mx e variância sigma 2x. O que eu tenho que dizer é o seguinte, ó, que o valor esperado de x é μx e que a variância é sigma 2x. Nota que eu não falei quem é a distribuição de x, né? Eu não disse em momento nenhum algo assim, x tem distribuição, sei lá, exponencial, lambda, ou então x tem distribuição Poisson, lambda. Não falei nada disso. Eu estou assumindo que x tem uma distribuição qualquer, cujo valor esperado é μx e cuja variância é sigma 2x, tá? Então é um teste bem geral. Aqui as hipóteses são bem fracas, né? Eu não preciso ter a distribuição inteira de x, nem a distribuição inteira de y, né? A mesma coisa que vai acontecer com y. Então ele vai ter sua própria média e vai ter sua própria variância. Aí o que muda? O que muda é que agora, para eu conseguir fazer o teste, eu tenho que ter uma amostra da população com nx grande, tá? Eu não posso ter uma média, eu não posso fazer o teste com n pequeno, se a distribuição não for normal. Aí eu tenho que fazer outro teste. Tem outros tipos de testes que servem nesse caso. Então a mesma coisa vai valer para a população y. Na população y, o ny tem que ser grande. Por que essas coisas têm que valer, né? Por que eu tenho que ter nx grande e ny grande? Porque, no fundo, eu vou trabalhar, no final das contas, com as quantidades amostrais, né? E aí, se o N for grande, eu consigo usar o TCL, e aí eu consigo fazer uso daquelas estatísticas de teste bem similares às quais a gente ia trabalhando já nas outras aulas, tá? Então, aqui a mesma coisa acontece. A hipótese nula continua sendo igualdade, e a gente assume independência entre as amostras, novamente. Então, a única coisa que muda, se as populações não forem normais, é que eu só vou poder trabalhar com valor esperado e variância, tá? E eu preciso ter o nx grande e o ny grande também, para poder usar o TCL, tá? Então, é bem usual, né? Bem parecido com o que a gente já vinha fazendo nos outros testes. Então, vamos olhar a estatística de teste nesse caso, tá? Então, eu vou fazer uma construção, que na verdade não é uma construção do zero, tá? É só uma, como posso dizer, uma justificativa do ponto de vista intuitivo para o teste. Então a gente tem o seguinte, ó. A minha hipótese nula é de que a diferença de médias, e tá aí o nome do teste, né, comparação de médias, porque eu vou ver se a diferença entre μx e μy é zero ou não, tá? Então, sob H0 eu tenho μx menos μy igual a zero, tá?
Bom, aí vamos lá. Primeiro vamos supor normalidade, tá? Então vamos supor que as distribuições são normais. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou separar, vou colocar esse cara mais para baixo. Aqui eu vou apagar. Então aqui eu vou escrever xi e id, independentes identicamente distribuídos, com distribuição normal mi(x) e variância sigma 2x. Aqui mesma coisa, né? xi, não, yi, desculpa, yi, id, normal, mi(y), sigma 2y. Bom, desse lado de cá eu tenho o seguinte, ó, vê se não é isso. Acho que eu posso deletar isso aqui. Do lado de cá eu vou ter, se eu for olhar para a média amostral, eu vou ter x barra, né, com distribuição normal, mi(x) é a mesma média da média populacional e o desvio fica sendo dividido por n. Desculpa, a variância fica sendo dividida por n. Então, se eu for padronizar, né, não vou padronizar agora não, vou padronizar depois. Vou fazer aqui do outro lado para o y, né? Y barra, que é a média amostral dos y, vai ter distribuição normal, mesma média de y, e a variância fica dividido por n, tá? Então, dividido por n. Bom, então, ok. E agora, como é que eu faço? Como eu quero testar se a diferença é zero ou não, concorda que a minha estatística de teste ela vai depender da diferença entre x barra e y barra? Né? Por quê? Porque eu quero ver se a média populacional menos a outra média populacional é zero. Então, o que, que me dá uma estimativa dessa diferença na amostra? É x barra menos y barra. Então, eu vou ter que usar esse cara aí para poder construir minha estatística de teste. Aí, como é que eu faço isso? Agora eu vou começar a juntar os dois mundos, tá? Que estavam vivendo separadamente até agora. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei, se eu for olhar para a distribuição de x barra menos y barra, que distribuição é essa? Tá? Então, ó, eu estou supondo independência entre a amostra x e a amostra y. Como eu suponho independência, eu tenho a subtração de duas normais independentes. A gente já viu lá atrás, né, que a soma e subtração de normais independentes também tem distribuição normal. Bom, beleza, então também tem distribuição normal, falta descobrir os parâmetros, né? Vamos lá, vamos olhar os parâmetros. Qual é o parâmetro que a gente vai colocar aqui? O que a gente vai colocar aqui é o valor esperado dessa diferença. Então, ó, o valor esperado da diferença é o quê? É o valor esperado de x barra menos o valor esperado de y barra, tá? Tem aquela propriedade, né? O valor esperado de ax mais by é a valor esperado de x mais b valor esperado de y. Então, o a é 1 e o b é menos 1. Então, vai ficar, né? E de x barra menos E de y barra. Então, isso aqui do lado esquerdo vai dar mi(x) menos mi(y). Não é isso? Alguma dúvida nessa primeira parte? Então, eu estou resgatando uma propriedade que a gente viu lá no início, lá na parte de probabilidade. E quem vai entrar aqui? Bom, vai entrar no segundo parâmetro a variância, né? Vai entrar a variância. Então, a variância tem um truque, para não se confundir. Como é que a gente faz? A gente separa a soma. Então, isso é a variância de x barra mais menos y barra, tá? Então, não fiz nada de diferente. Só, ao invés de subtrair y barra, eu somei menos y barra, o que vai dar a mesma coisa. Aí, eu fiz isso só para a gente não se confundir. Então, é a variância do primeiro, porque eu tenho independência, né? Então, como eu tenho que esse cara, isso tudo aqui é independente disso, então o x barra, que só depende desses caras aqui, vai ser independente de y barra, que só depende desses caras aqui. Então, eu tenho independência entre x barra e y barra, e menos y barra também.
Então, aqui, ó, eu vou separar como a soma das variâncias. Bom, continuando a conta, agora eu só tenho que tirar o menos daqui de dentro. Esse menos é como se fosse um menos 1 vezes y barra. Então, para tirar o menos 1 de dentro da variância, sai ao quadrado, lembra? Então, vai dar menos 1 ao quadrado, var y barra. Deixa eu ver que parece que alguém entrou lá. Então, aqui vai dar a variância de x barra mais a variância de y barra, não é isso? Então, eu vou ter... Quem é a variância de x barra? É sigma 2x dividido por n, né? E quem é a variância de y barra? Aqui é dividido por nx e aqui é dividido por ny, né? Aqui eu botei só a divisão por n. Eu esqueci de contar que as duas amostras são de tamanhos diferentes. Então aqui é tamanho nx, aqui é tamanho ny. Já anotei errado aqui. ny. Tá? Então, desse lado aqui, onde eu tenho a soma das variâncias, vai dar sigma 2x sobre nx mais sigma 2y sobre ny. Tá? Só para isso aqui ficou muito colado. Beleza. Alguma dúvida, pessoal, na dedução dessa estatística que eu fiz aqui? Dessa distribuição? Talvez fique um pouquinho estranho, né? Porque, não sei, talvez vocês tenham perdido o costume de fazer essas contas, né? Porque já tem tempo que veio aquela outra lista, então talvez a gente já tenha esquecido. Mas eu fiz assim com calma só para a gente relembrar todos os passos. Alguma passagem daqui ficou difícil de entender ou não deu para sacar? Não? Bom, então vamos lá. Se a diferença tem essa... Deixa eu voltar para ver se alguém colocou alguma coisa no chat. Não? Tá. Então, se a diferença tem essa distribuição normal, eu posso padronizar, né? Então, eu vou ter o seguinte, ó, padronizando a diferença, eu tenho x barra menos y barra. Agora, para padronizar uma variável normal, eu vou subtrair da sua média, né? μx menos μy. E agora eu vou dividir pelo desvio. Essa é a variância. Então, para dividir pelo desvio, eu vou dividir por raiz daquela expressão ali. Mais sigma 2y sobre ny. Tá bom? Aqui eu não posso separar essa raiz não, tá? Então, isso aqui não dá a raiz quadrada disso mais a raiz quadrada disso, tá? Só para lembrar. Então, tem que deixar assim. Não dá para tirar a raiz dos dois lados. Bom, então eu sei que essa expressão tem distribuição normal 0, 1, não é isso? Porque quando eu subtraio da média e divido pelo desvio, eu obtenho uma outra distribuição com média 0 e variância 1, né? Como no caso eu comecei com uma variável normal, a padronização termina com uma variável normal também. Se a minha variável fosse Poisson, aí eu não teria Poisson de volta. Se a minha variável fosse exponencial, também não teria exponencial de volta quando fizesse a padronização. Mas como é normal, dá normal. Então, olha só que interessante. Eu vou chamar isso aqui de Z. Então, isso aqui já é minha estatística de teste. Por quê? Eu já posso usar para construir minha estatística de teste. Porque, né, se eu disser sob H0, né, ou seja, se H0 for verdade, essa diferença aqui dá zero. Então, o que vai acontecer? Essa diferença aqui, toda essa parte aqui, vai ser igual a zero se H0 for verdade, né? Se H0 verdade. Ou então sob H0. Então, ó, a minha estatística de teste, ela vai supor que essa diferença é zero. Então, como é que ela vai ficar? Vai ficar x barra menos y barra dividido pela raiz de sigma 2x sobre nx mais sigma 2 sobre ny, tá? Então, ó, sob H0, isso aqui tem distribuição normal, ok? Então, teve que fazer um pouquinho mais de conta, mas a gente ainda conseguiu chegar numa estatística que tem distribuição normal
padrão, né? E aí a pergunta que fica é, então já posso fazer meu teste? A resposta é não, né? Por que eu não posso fazer o teste? Porque, ó, tem dois caras aqui que eu não conheço. Tem esse e esse. Bom, então eu não consigo calcular, na hora que eu for fazer o teste, eu tenho que calcular o valor da estatística de teste na amostra. E eu não vou conseguir porque tem esses dois caras aqui que são parâmetros populacionais. Bom, então, o que eu vou fazer, né? E aqui outro erro que saiu de digitação. O sigma, eu devo ter escrito barra sigma errado, porque não colocou nada, depois eu ajeito isso. Então, como a gente não conhece os desvios sigma x e sigma y, a gente pode substituir pelos estimadores, né? Então, vou substituir sigma 2x, eu vou substituir por S2x. Então, aqui, ó, substituir por S2x. E o sigma 2y, vou substituir por S2y, tá? Bom, aí a gente já viu, né, em geral, isso aí precisa de justificativa teórica para a gente conseguir afirmar, mas tipicamente o que vai acontecer é o seguinte, quando a gente troca, né, a variância populacional pela variância amostral numa estatística que tem distribuição normal, ela vai passar a ter distribuição T de student, tá? Então, esse é o preço que eu pago por substituir um parâmetro que era populacional pelo seu estimador amostral, né? Então, eu tenho uma distribuição que é mais dispersa do que a normal. E essa dispersão extra vem de substituir a variância populacional pela variância amostral. Bom, falta ver quem é o número de graus de liberdade. Tá? Nesse caso, o número de graus de liberdade é uma expressão bem chata de calcular. Tá? É essa expressão aqui. Então, ó, esse é o número de graus de liberdade. Como é que eu calculo? Eu vou calcular com vou pegar esse denominador aqui, que tudo eu posso calcular, né, porque é tudo amostral aqui, né, S2x, S2y, nx, ny, eleva ao quadrado, tá? Divido por esse primeiro termo ao quadrado sobre nx menos 1, mais esse termo aqui ao quadrado, dividido por ny menos 1, tá bom? Bom, isso eu não tenho condição de provar para vocês que é ter de student com esse número de graus de liberdade. Isso aqui foge do escopo do curso, né? Foge até do escopo do curso, de um primeiro curso de inferência para estatística mesmo. É bem difícil fazer essa demonstração, então a gente não vai fazer aqui, mas a gente vai usar o resultado para poder fazer o teste. Alguma dúvida, pessoal, nessa parte de como fazer o teste? Nessa dedução, na conta que eu fiz até agora nesse slide? Tá, não, tudo bem. Então vamos para um exemplo, né? Porque agora, não sei se está claro, mas uma vez que eu achei essa relação aqui, eu já posso fazer meu teste. Como é que eu faria o teste? Basta eu calcular essa quantidade aqui na amostra, isso vai me dar um valor, e aí eu vejo se esse valor caiu na região crítica ou não, tá? Ou então eu calculo o p-valor associado àquele valor calculado. Então vamos lá, vamos fazer o teste. Então o teste vai depender da hipótese alternativa, né? Porque era o que eu estava falando, né? A gente vai ter que ver se o valor observado da estatística de teste caiu na região crítica, né? Então se eu tiver o H1, que é a hipótese alternativa, de diferença, aí aqui devia ser tudo μx e μy, para manter a consistência, tá? Que a gente estava denotando por μx e μy, não μa e μb. Mas acho que dá para entender, né? Eu peguei isso de outro lugar, então não ficou consistente. Mas eu acho que a ideia é essa, né? De que a hipótese nula pode ser diferente, então eu tenho que colocar a minha região crítica dos dois lados, ou a hipótese pode ser só maior, que quer dizer que eu tenho que colocar do lado direito, ou pode ser menor do lado esquerdo, tá? Lembrando aqui que eu podia escrever assim também. Diferente de zero, μx menos μy maior do que zero, e eu também poderia pôr μx menos μy menor do que zero, tá?
Bom, então vamos voltar ao exemplo. Então, eu só coloquei aqui as informações, né, que eram as mesmas informações que eu tinha lá em cima. Então, o tratamento eu tenho 2.308, a média amostral 142,5, desvio 15,7. No controle eu tenho 2.293, né? Tenho todas essas observações. Média amostral 156,5 e desvio padrão 17,3. Então, agora eu vou explicitar aqui qual é a hipótese alternativa que eu quero. No caso, eu quero a bilateral, tá? Então, eu quero testar se a média da pressão sistólica dos dois grupos é igual ou se a média é diferente depois de receber o tratamento. Então, vamos lá. A primeira coisa, deixa eu pegar aqui e fazer as contas para vocês no R. Então, vou colocar aqui. Eu acho que eu tinha até o script já feito, tá? Bom, eu fiz o script aqui, depois eu posso colocar até para vocês lá em cima, lá no Classroom, para vocês seguirem. Então, eu fiz o teste no R da seguinte forma. Eu coloquei cada uma das variáveis, né? Deixa eu só apagar essa informação que já estava aqui embaixo. Deixa eu dar um zoom in, que eu acho que vai melhorar um pouquinho para enxergar. Se tiver pequeno, vocês avisam, tá? Eu acho que, não sei, parece que assim já dá para ler. Então eu tenho, ó, nx igual a 2308. Né? Peguei então essa primeira informação aqui. E agora vão acompanhando para ver, né, que eu estou colocando certos valores. X barra eu estou chamando de X bar. SX eu estou chamando de SX, né? 15,7. E S2X eu já vou deixar calculado, tá? O S2X é o quê? É o SX elevado ao quadrado, tá? Então, beleza. Se eu quiser saber os valores, é só pedir NX, X bar, SX e S2X, tá? Eu estou fazendo assim porque tem uma expressão que é longa, então, que é essa daqui. Então é bom eu não colocar os valores direto, né? Eu colocar com o nome de variável, porque aí é fácil de eu conferir depois para ver se eu não errei. Então vou fazer a mesma coisa para o Y, vou dar os dados, ó, número de observações, média amostral, desvio padrão, variância, tá? Então, bom, primeiro deixa eu colocar aqui o valor da estatística de teste. Então aqui coloquei o valor da estatística de teste observado na amostra. Então, quem é a minha estatística de teste? Está escrito aqui, ó. Eu vou testar com x barra menos y barra dividido pela raiz quadrada de S2x dividido por nx mais S2y dividido por ny. Então, ó, Ctrl Enter, menos 28,74, tá? Aqui eu já arredondei para duas casas, então era 738, então eu passei para 74, tá? Então, beleza, esse foi o valor da estatística de teste que eu obtive na amostra, tá? Então, e agora eu tenho que ver, né? Quem é a distribuição da estatística de teste sobre H0? Então, essa distribuição, eu já tinha falado para vocês lá, era T de student, com esse V, né, graus de liberdade. Na verdade, é Ni que chama essa letra, mas eu vou chamar de V porque, né, parece um V. Então, eu tenho a estatística de teste T, tem distribuição sobre H0, que é T de student, com V graus de liberdade. E aí eu tenho que calcular quantos graus de liberdade são, né? Então, é essa expressão toda aqui. Então, ó, eu botei aqui Ni, que é o valor, que é esse Vzinho, né, número de graus de liberdade. Então, vou colocar aqui graus de liberdade da T student. Ops. Que isso? Student Ni, tá? Então, ó, eu coloquei a expressão, coloquei aqui. Vai ser S2 sobre X, que é essa primeira parte, mais S2Y. Aqui faltou o Y. S2,
Ah, olha, aqui, tá aqui, tá certo. S2y dividido por ny, eleva ao quadrado, aí coloco parêntese para poder fazer a divisão. Agora eu vou dividir, ou seja, eu estou nessa parte aqui. Vou dividir por quanto? Vou dividir por essa expressão toda que aparece aqui, né? Vou dividir por S2x sobre nx elevado ao quadrado, então elevei ao quadrado, dividido por n menos 1. Bom, mais, né? Agora eu vou somar o quê? S2y sobre ny elevado ao quadrado, dividido por ny menos 1, tá? Então, ó, isso aqui me retornou o seguinte. Vou dar um home aqui para poder ver a expressão. Agora eu vou fazer a conta e ver quantos graus de liberdade. Então, NU 4.550.505, tá? Então eu já sei a minha distribuição da estatística de teste sobre H0, é uma T-student com esse número de graus de liberdade absurdamente alto. Isso aqui quer dizer, então, né, que a T é aproximadamente normal 0,1, concorda? Porque lembra lá que a gente estava falando que a T-student, quando aumenta os graus de liberdade, ela vai ficando mais próxima de uma normal? Então é isso, como esse número de graus de liberdade é tão alto, que a distribuição T-student vai ser virtualmente igual a normal 0,1, não vai ter muita diferença. Bom, e aí como é que eu posso fazer o teste? Agora eu posso fazer o teste pelo p-valor, né? Pela noção de p-valor. Só para a gente lembrar o que era o p-valor, né? Então vou botar o p-valor aqui. Então, ó, a gente tinha p-valor. O p-valor é o quê? É a probabilidade de observar algo mais extremo do que o que eu observei na amostra para a estatística de teste. Na amostra, eu observei Tzinho. Então, o que é mais extremo do que ter observado o Tzinho, né? Então, eu tenho aqui, para eu saber o que é mais extremo, eu tenho que desenhar a distribuição da estatística de teste. Então, eu observei Tzinho igual a esse valor negativo aqui, né? Então, Tzinho é o menos 28,74. Então, o que é mais extremo de acordo com H1 do que o que eu observei? É o que caiu aqui ou o que caiu aqui também, né? Porque agora eu estou olhando dos dois lados para rejeitar. Então, o p-valor vai ser a probabilidade do t ser menor do que menos 28,74 sobre H0, mais a probabilidade de t ser maior do que 28,74 dado H0, tá? Tudo bem isso, pessoal? Então aqui eu tenho t, aqui eu tenho menos t. Então o p-valor, ele é essa probabilidade mais essa probabilidade. Somadas, isso aqui me retorna o p-valor, tá? Bom, o p-valor nada mais é do que uma medida do quão extremo é o que você observou, né? Se o p-valor for muito baixo, quer dizer o quê? Quer dizer que esse valor aqui, né, essas áreas aqui são muito baixas, ou seja, quer dizer que o que eu observei está muito nas caudas dessa distribuição aqui. Então, é uma evidência de que H0 deve ser falso, e aí eu devo rejeitar. Então, ó, prosseguindo, eu tenho, né, agora, por questões de simetria, essa área aqui representa essa área aqui, né? É igual a essa área. Então, por questão de simetria, isso aqui vai dar, por exemplo, 2 vezes P de T menor do que menos 28,74, dado H0. Não é isso? Porque essas duas probabilidades vão ser iguais, porque a T é simétrica. Então, a probabilidade nessa região e nessa região é a mesma. Então, eu posso escolher qualquer uma delas, podia escolher essa, né? E aí dá 2 vezes ela mesma, ou podia escolher essa, porque essas duas aqui vão ser iguais, tá? Então, enfim, podia dar 2 vezes essa ou 2 vezes essa. Então, para eu achar esse valor aqui, eu tenho que fazer QT, não, 2 vezes. Ah, não, peraí, fiz besteira.
fui rápido demais. Vamos lá, botar mais uma página, tá? Então, prosseguindo, né? Então, isso aqui vai dar 2 vezes. O que é essa probabilidade? Essa probabilidade aqui é PT, né? De menos 28,74. Com quantos graus de liberdade? Então, é a probabilidade acumulada desse quantio, né? Então, é isso aqui. Vezes, com quantos graus de liberdade? 4.550,505. Então, vamos lá. Vamos ver quanto é que deu isso. Vou lá no R. Então, vou lá. Calcular 2 vezes PT. Eu quero a probabilidade acumulada menos 28,74 na T, né? Com quantos graus de liberdade? 4.550,505. Ó, deu esse valor absurdamente pequeno, né? 4,6 vezes 10 elevado a menos 167. Isso aqui é praticamente zero, né? Porque 10 elevado a menos 167 é um número estupidamente pequeno, tá? Então, isso aqui é aproximadamente igual a zero. Né? Então, o que acontece? O nosso p-valor foi muito baixo. Isso aqui significa que essa área daqui é muito baixa. Ou seja, o t eu observei ele lá longe, né? E faz sentido, porque olha o valor da t que deu. Menos 28,74. Então, lembra lá que a t vai ser aproximadamente normal 0,1. Na normal 0,1 é muito difícil você observar um valor menor do que menos 5, por exemplo. Menos 6. Quem dirá menos 28? É impossível. Eu acho que essa probabilidade aí é menor do que, sei lá, você ganhar na loteria 2, 3, 4 ou até talvez 5 vezes seguidas. Então é um valor muito baixo. Então, o que a gente olhou? A gente observou que o p-valor foi menor do que qualquer alfa razoável, né? Menor do que alfa para todo... Ou seja, aí eu vou colocar alguns exemplos, tá? Para, sei lá, alfa sendo 5%, ou sendo 1%, ou sendo 0,5%, tá? Então, para vários alfas diferentes, eu tenho p-valor menor do que alfa. Para todo alfa razoável, né? Esses alfas aqui geralmente são os que a gente costuma usar. Então, eu rejeito H0, tá? Então, eu rejeito H0 e concluo que, na verdade, existe diferença entre a média nos dois grupos. No grupo que recebeu o tratamento e no grupo que não recebeu o tratamento, tá bom? Aqui eu usei o p-valor para fazer o teste só porque para a gente pegar um pouco mais o costume, né, de usar o p-valor, porque é o que vai aparecer mais para a gente nos softwares estatísticos aí da vida, tá? Então é bom a gente aprender a usar. E também o p-valor ele dá mais informação do que fazer o teste só olhando para o alfa, né? Aqui, por exemplo, só de calcular esse p-valor eu já sei um monte de alfas, né? Já sei todos os alfas para os quais eu vou rejeitar. Qualquer alfa maior do que esse valor aqui, eu rejeito H0. Então, só não rejeito se eu for pegar um alfa absurdamente pequeno. Então, isso aqui me dá muita evidência, uma evidência fortíssima, de que as médias nos dois tratamentos devem ser diferentes. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, no teste? Isso aí conclui a parte do teste de hipótese. Aqui eu só tenho, né, a interpretação final e dizendo que eu rejeito H0 em favor de H1. Né? Então, concluí que H1 deve ser verdade. μx deve ser diferente de μy, tá bom? Alguma dúvida? Deixa eu voltar lá. Não? Bom, beleza. Então, aqui está a conclusão do teste, né? A gente rejeitou H0. Então, a gente concluiu que a média da pressão sistólica vai ser maior para pessoas que fazem uso da droga em comparação com aqueles que não a utilizam. Na verdade, a gente concluiria que era diferente, mas como a gente observou o x-barra, né, menor do que y, né, então eu concluo que a pressão sistólica é maior para pessoas que fazem uso da droga em comparação com aquelas que não utilizam, tá?
Então vamos lá. E aí tem um ponto, né? É sempre interessante a gente olhar para... Quando a gente rejeita H0 num teste de comparação de médias, né, a gente fica faltando quantificar a diferença entre as duas médias populacionais, não é isso? Porque a gente só concluiu até agora que as médias são diferentes. Mas uma medida de interesse com respeito a essa situação, né, da comparação é você saber ter uma estimativa para qual é a diferença, né? Qual foi a diferença entre o tratamento e os que não foram tratados, né? Então a gente está interessado nessa diferença, μx menos μy, não é isso? Bom, então, para a gente ter uma medida de incerteza associada à diferença das médias, né, isso é só para a gente quantificar, né, de que ordem foi a diferença de médias. A gente pode fazer um intervalo de confiança, tá? Aí aqui eu não vou fazer a conta do intervalo de confiança com vocês, eu só vou fazer se sobrar tempo no final, tá? Mas não é nem um pouco difícil, na verdade. Ela segue os mesmos padrões que a gente usou para definir intervalo de confiança lá atrás, mas quando a gente só tinha uma média. É a mesma coisa, porque a gente parte dessa distribuição com uma distribuição normal, tá? Depois de fazer algumas contas, a gente chega nessa expressão para o intervalo, tá? Então, ó, meu intervalo é x barra centrado na diferença de médias amostrais, e aí eu vou somar esse valor constante, que é o quantil da t, né? É o quantil com probabilidade 1 menos alfa sobre 2 na t de student, com v graus de liberdade, vezes a raiz do desvio, né? Então vê que deu bem parecido, né? Quando era uma média só, a expressão era x barra, aqui era o mesmo QT, e aqui era a raiz de S2 sobre N. Nota a semelhança, né? Ao invés de x barra, eu estou tratando de x barra menos y barra. O QT fica o mesmo valor, eu só fiquei com preguiça de escrever aqui. A única coisa que vai mudar é o número de graus de liberdade, né? Aqui o número de graus de liberdade é diferente. E multiplica pela raiz quadrada de S2 sobre N. E agora a gente vai multiplicar pela soma das raízes dessas duas expressões, tá bom? Então, é bem similar, né? Até por isso eu não vou fazer, porque é bem repetitivo, é bem parecido. Só se sobrar tempo lá na frente, aí eu faço, tá? Então, sabendo que essa é a expressão do intervalo de confiança, né, eu posso fazer a conta para calcular qual foi o IC, né, qual foi o intervalo de confiança para essa diferença de médias. Então, vamos fazer aqui. Então, a primeira expressão vou até pegar aqui, ó, e vou só modificar essa expressão. Então, aqui é para o intervalo de confiança para mi x menos mi y. Então, ó, vai ser essa diferença menos o quantil da t com probabilidade. Bom, esse é o intervalo de confiança com 1 menos alfa de probabilidade. Tá? Então, aqui ficou faltando. Acho que isso aqui é de 95%. Então, vamos fazer um teste com intervalo de 95% de confiança. Tá? Então, 1 menos alfa é 95%. Então, eu tenho que fazer assim. Então, aqui eu tenho os 95%. Aqui eu tenho 2,5%. Aqui eu tenho 2,5%. Então, ó, o quantil que eu vou pegar é esse, que deixa quantos por cento à esquerda? Deixa 0,975, né, que é a soma dessas duas partes, vezes a raiz quadrada de S2 sobre NX mais S2 sobre NY, né? Então é isso. Então, ó, isso aqui me dá um intervalo de confiança. Esqueci do número de graus de liberdade. O número de graus de liberdade era... tá até ali, ó, na tela. 4,550. 0,505. Então deu menos 14. Menos 14,95. Aí eu arredondei para menos 15. E aqui, se eu usar mais,
eu obtenho menos 13,05, tá? Então, arredondei para uma casa decimal só, ficou desse jeito, menos 15 e menos 30. Então, ó, é interessante porque eu uso as duas coisas. Eu usei o teste de hipótese para concluir se eu rejeito ou não, né, a hipótese de que os tratamentos são diferentes. E aí, lá no final, eu uso o intervalo de confiança para ter uma noção, né, de qual foi o decréscimo. Então, ó, com alta confiança, eu acredito que a diferença entre as médias esteja nesse intervalo, né? Ou seja, né, a minha redução, né, em y, deixa eu só me lembrar o que é o y, se o y é o controle ou se y é o tratamento. Y é o controle, né? Então, o que acontece? No controle, eu tenho pressão maior do que no tratamento. Então, esse intervalo me diz o seguinte, me diz que eu confio com alto grau de confiança, eu tenho alto grau de confiança, né, de que a minha redução na média, né, da pressão sistólica com tratamento foi algo entre 13 unidades, né, 13 mmHg, que é a pressão. Então, a redução provocada pelo tratamento vai de 13 a 15 mmHg, tá? Tudo bem, pessoal? Eu tô indo bem devagar, eu acho, tentando ir bem devagar nessa parte, porque eu não sei, às vezes eu tenho a impressão de que todo o resto que a gente fala no curso não é tão usado assim, né? A parte de análise exploratória, eu acho que vocês usam e tal, o pessoal que faz parte de pesquisa, mas eu acho que quando a gente começa a falar de diferença de médias, é quando a gente começa a ver coisas mais aplicadas e que talvez estejam mais no contexto que vocês vão trabalhar de fato, né? Que é essa questão de comparar duas populações. Aí por isso eu estou indo um pouquinho mais, eu acho que um pouco mais devagar nessa parte, mas é só para garantir que vocês estão entendendo, né? E, assim, sei lá, né? Parece que a gente vê um monte de coisa ao longo do curso e a gente vê só para conseguir falar disso no finalzinho, entendeu? Então, se vocês não tiverem entendido alguma coisa, pessoal, só perguntar. Se tiver alguma parte que tenha ficado estranha, algum raciocínio que tenha ficado esquisito, né? É só perguntar, tá bom? Alguma dúvida? Alguma parte não foi entendida? Querem que repita algum passo? Ou volte, explique com mais detalhe alguma coisa? Tem um hide aqui. Não? Tá. Depois eu vou colocar esse código aqui da aula 15, eu coloco lá no Classroom. E aí vocês podem usar ele para fazer os testes de vocês, tá? É só para calcular os testes mesmo, né? Só sabendo o que tem que substituir aqui em cada caso, né? Mas pelo menos já deixa, tendo o código já disponibilizado para vocês, já fica mais ou menos no molde que vocês podem seguir para poder fazer os testes, tá? Bom, então a gente estava falando, né, só de teste para amostras não pareadas. Tá? O que é isso, amostras não pareadas? As amostras vão ser não pareadas no sentido de que não tem uma relação, uma associação clara entre uma unidade amostral e outra unidade amostral, né? Uma unidade amostral em um grupo e a outra unidade amostral no outro grupo. Então, nesse caso, as pessoas eram diferentes, então ou a pessoa recebia o tratamento ou ela não recebia tratamento, e ela não tinha um par correspondente, né? A pessoa que recebe tratamento não tem um par correspondente no grupo controle para você comparar, né? Então, são amostras não pareadas, são testes não pareados, né? Ou amostras não pareadas. Então, a gente vai ver um caso que é diferente, o caso em que a gente também quer comparar duas médias, mas as amostras são pareadas. Então, ó, no teste que a gente viu, esse é um ponto importante, a gente precisa que as amostras sejam independentes, né? Estava lá nas hipóteses, né? A gente precisa de independência entre as amostras. Mas nem sempre isso vai ser verdade, tá? Tipicamente, em situações em que a gente tem pareamento das amostras, isso não é verdade. Então, por exemplo, se a gente tem a gente vai ver lá na frente um exemplo, ainda na aula de hoje, né, em que a gente faz um teste físico, né, a gente submete o indivíduo a um teste físico, e ao mesmo indivíduo. Então, a gente submete ele a um teste físico em um dia,
Então, esse é o valor, o que sai da quantidade numérica referente àquele teste é o x1. Aí, no dia seguinte, a gente pega o mesmo indivíduo, né? E a gente faz o teste de novo, só que com uma outra condição no ambiente. Então, o teste é o cara vai correr na esteira um tempo, aí ele vai descansar e depois vai correr na esteira de novo. E a gente observa a diferença entre o cansaço, né, na segunda vez com a primeira vez. No segundo dia, ele fica num ambiente, nessa intervalo de descanso, que é o mesmo tempo que ele ficou no primeiro, né? No segundo dia ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai ficar descansando numa sala em que tem uma concentração de gás carbônico um pouco maior do que no ambiente controlado. Quer dizer, não é que o ambiente não seja controlado, mas a concentração de gás carbônico, né, é aumentada de propósito para ver o efeito, né, da exposição ao gás carbônico, né, no cansaço daquela pessoa. Assim, o nível de exposição é de um fumante passivo, né, digamos assim, ou de alguma similar a alguma cidade considerada com alto grau de poluição atmosférica. Então, não é uma coisa assim absurda, né? Claro que senão o teste nem passaria no Conselho de Ética, mas é nesse sentido, né? Saber sob exposição a uma quantidade de gás carbônico comparável ao de uma cidade poluída, por exemplo, o quanto que aquilo afeta o seu cansaço ou não. Então, se você olhar nesse prisma, né, nesse exemplo, então as amostras elas são pareadas por quê? Porque a primeira amostra X1 e a amostra Y1 são referentes à mesma pessoa, então tem um aspecto atrelando as duas medidas, né? Que elas vêm de uma mesma pessoa. Então essas medidas são dependentes, né? Então nesse exemplo, eu teria o X1 dependente de X2, não, de Y1, na verdade, dependente de Y1. Aí o X2 e Y2 é outra pessoa, então tudo bem, eu posso dizer, o X2 não é independente, o X2 é independente de X1, porque são pessoas diferentes. E tudo bem. Só que se eu pegar medições na mesma pessoa, né, eu vou ter uma dependência clara aí. E eu vou estar furando as hipóteses, né, do teste não pareado. Tá bom? Então, deixa eu só colocar mais alguns exemplos de dependência nas amostras para a gente ver outros casos em que pode acontecer isso, né? Pode ser quando você está comparando o nível médio de colesterol no sangue de um paciente antes e depois de um programa de exercícios e dieta, né? Por exemplo. Então, aí você está comparando, né, o nível de colesterol no mesmo indivíduo. Então, é dependente, né? O grupo, a parte que diz respeito ao controle, né, que é antes de fazer o programa de exercícios e da dieta, e a parte do grupo de tratamento, que é com exercício e dieta, vai ter sempre dependência entre X1 e Y1, né, porque se referem à mesma pessoa. Então, se a gente comparar também, né, duas substâncias para higienização de dentaduras em experimentos, aqui em experimentos com idosos com dentadura dupla, né, superior e inferior. Então, a medida que você vai observar na dentadura superior e na inferior, provavelmente vão ser dependentes, né, porque, enfim, é o mesmo conjunto, né, que forma a dentadura em si. Outro exemplo é o seguinte, né, um exemplo mais de botânica. Então, a gente tem 10 pequenas áreas de fazendas em que a gente seleciona aleatoriamente essas áreas. E aí, em cada uma das áreas, a gente planta 2 mudas de gérberas, né? Na mesma área, então a gente pegou, sei lá, 10 áreas, aí pegou aquela mesma área, a gente vai plantar 2 mudas. Então, uma com cultivo tradicional e a outra com um cultivo desenvolvido por um especialista em botânica. E aí você vai comparar o número de hastes geradas pelas mudas sob o cultivo tradicional com o número de hastes sob o cultivo desenvolvido pelo botânico. Então aí eu também tenho relação de dependência, porque cada planta está próxima uma da outra, né? Então elas estão usando o mesmo solo, né? Usando os mesmos recursos naturais. Então o desenvolvimento de uma vai depender do desenvolvimento da outra. Então o que você observar para essas 2 mudas que estão próximas, né, ou que estão na mesma região, vai ser dependente. Então, de novo, fura a hipótese de independência. E aí o que acontece? Né? Por que a gente tem que se preocupar em furar as hipóteses? Né?
Por que a gente deve não furar a hipótese de independência? Porque vai acontecer o seguinte, né? Vamos supor que eu quero comparar, eu ver se a diferença de médias é zero ou não. Aí eu pego um candidato para a estatística de teste que é x barra menos y barra, né? Que está exatamente, né, estimando essa diferença da população, eu estimo com a diferença na amostra. Aí, se as amostras não são independentes, né? Aqui faltou um não. Se as amostras não são independentes, eu tenho o seguinte, isso a gente nunca viu essa forma. A gente só viu como faz essa decomposição em variâncias, né, quando eu tenho independência. Então vamos ver a conta aqui, ó, que eu fiz com vocês. Deu sigma 2x sobre nx mais sigma 2y sobre ny, que é essa primeira parte. Então não teve essa segunda parte daqui. Essa segunda parte é uma coisa que usa uma coisa que chama covariância, que a gente não aprendeu em aula, tá? Mas, porque, bom, para aprender covariância a gente ia ter que falar sobre um monte de coisas, enfim, a gente preferiu não abordar, eu preferi não falar sobre isso com vocês, o pessoal vai aparecer aqui agora. Né? Então, o que acontece? Quando as amostras não são independentes, eu tenho que incluir esse termo aqui. E aí vai mudar, né? Essa expressão da variância não vai ser essa, vai ter esse termo de covariância aqui. Esse termo vai aparecer na estatística de teste e ele vai complicar tudo. Porque aí a gente não vai conseguir achar, quando for substituir pela covariância amostral para conseguir calcular, a gente não vai conseguir fazer. Né? A gente não vai conseguir achar uma estatística de teste que vai funcionar. Então, o problema, né, de você fazer o teste de hipótese com dependência entre as amostras é que você deveria considerar esse termo aqui, que é complicado, né, não de calcular, mas ele é complicado, ele muda o teste, né, porque se você mudar a estatística de teste, muda a distribuição dela, e essa distribuição passa a ser desconhecida. Então, essa é a importância, a gente não pode deixar de olhar para a questão da independência entre as amostras. Então, como os testes pareados eles têm essa dependência, né, entre uma amostra e outra, né, por natureza, né, por definição, ele vai ter essa dependência, eu preciso tratar de uma outra forma, eu não posso tratar da mesma forma que o teste que não é pareado, tá? Que foi o teste que a gente viu no início. Então, vamos considerar um exemplo para a gente começar a ver as coisas com um pouco mais de clareza, né? Para a gente ter um exemplo palpável para estudar e entender como funciona o teste. Então, ó, eu coloquei aqui a definição de experimento pareado, que significa que cada unidade xi ela vai estar atrelada à unidade yi. Então, a unidade em um dos grupos, ela está sempre atrelada à unidade no outro grupo, por alguma razão. Ou porque é o mesmo indivíduo que ele está medindo, ou porque existe sei lá, você está olhando na psicologia, eu acho que acaba tendo muito estudo com gêmeos, né? Porque gêmeo idêntico, por exemplo, né, tem o mesmo material genético, se eu não estiver enganado, né? E aí o que vai acontecer é que essa fonte de variabilidade, né, a genética, está sendo controlada. E isso é bem legal, porque você consegue ver. Não é como se os gêmeos fossem clones, mas eles têm tendo o mesmo material genético, é uma fonte de aleatoriedade a menos, né, diferindo entre as amostras. Então, em muitos casos, você não tem o mesmo indivíduo, mas você tem um indivíduo que tem o mesmo material genético, né, um material genético muito parecido um do outro. Então, existe uma relação de dependência. Então, vamos ver nesse caso, né, que é o exemplo, também vem lá do livro, né, em que são 63 adultos, homens, com doença coronariana arterial. E esses adultos, eles são submetidos a uma série de exercícios físicos, tá? Era aquele exemplo que eu estava tratando no início. Então, em mais detalhe, né, como é que é feito o experimento? Então, em um dia, o indivíduo corre numa esteira, tá? E aí a gente mede o tempo até o estado que a gente chama de angina, né? Esses adultos, eles têm doença coronariana arterial. Então, assim, eles não podem correr muito, né? Eu imagino, por muito tempo, né? Ou pelo menos não sem causar problemas de saúde, eu imagino. Então, o indivíduo ele corre numa esteira durante um tempo e aí você mede o tempo até ele entrar no estado de angina, que é dor ou espasmos no peito causado por cansaço, né? E aí, quando ele começou a sentir, você para o exercício. E aí você registra esse tempo, né? Mediu lá que levou, não sei, sei lá, 300 segundos até que isso aconteça. Então você mediu lá 300.
Aí o indivíduo vai lá e descansa por 1 hora, tá? Fica descansando e aí faz o mesmo exercício de novo. E aí isso vai gerar uma nova medição no tempo de angina daquele paciente. Aí, nesse dia, para esse dia, a gente mensura o decréscimo percentual no tempo de angina entre a segunda e a primeira medição. Então, deixa eu vir para cá para olhar um exemplo de como a gente calcula esse número. Então, ó, no primeiro teste na esteira, vamos supor que o indivíduo apresenta angina depois de 983 segundos. Aí, beleza, a gente registrou 983 segundos. Aí o indivíduo vai descansar. Ele vai levar 957 segundos. E aí, depois do descanso, né, ele faz o teste de novo, né, vai correr na esteira outra vez. E ele leva um tempo um pouquinho menor até apresentar a angina, de 957, tá? Então, o que acontece aí? Como é a segunda vez que o cara correu, mesmo ele descansando 1 hora, ele ainda vai ficar um pouquinho cansado da primeira vez que ele correu, então ele vai correr menos. Então, né, para o primeiro grupo, que é o grupo XI, a gente está entrando com a seguinte medida. Tem duas medidas associadas, tem o 983 e o 957. O que a gente vai usar é o decréscimo percentual no tempo, em comparação do primeiro tempo, no primeiro exercício, com o segundo tempo. Então, a gente vai pegar 983 menos 957. Essa diferença, ela é calculada com respeito, né, com relação ao primeiro valor. Então, ó, aqui eu tive um decréscimo de 2,6%, né, no tempo até a angina. Então, isso quer dizer que ficou foi 2,6%, né, de vezes em que reduziu o tempo de angina, né, ocasionado pelo primeiro estudo, pelo primeiro teste. Então, o cara fez o primeiro teste, ficou cansado, e aí, quando foi fazer o segundo teste, ele fez o teste por um tempo menor. Então, os XIs, eles vão denotar exatamente esse percentual, né? Cada XI, cada X1, X2, X3, é um percentual desse para uma pessoa diferente. Bom, isso é em um dia, tá? Então eu não estou falando de comparação de médias ainda. Não é como se eu estivesse comparando, fazendo um teste para comparar se no primeiro teste o tempo de angina é diferente do segundo teste. Não é isso. Então, esse primeiro dia aqui, né, é o primeiro dia de testes, é o teste sem nenhum tipo de tratamento, né, nenhum tipo de alteração no ambiente, é o teste em circunstâncias normais. Aí no segundo dia, né, o indivíduo vai fazer o mesmo teste outra vez. Então ele vai, no segundo dia, né, ele vai fazer o teste, ele vai fazer o primeiro teste na esteira, mede o tempo até a angina, né, aí ele vai descansar. O que muda é o que acontece no descanso. Então, durante o intervalo de descanso entre as duas séries na esteira, o indivíduo fica exposto a uma mistura de ar ambiente, né, com adição de monóxido de carbono para aumentar em 4% o nível de carboxihemoglobina no sangue. Então, né, os pesquisadores eles aumentaram a quantidade de monóxido de carbono no ambiente em que o cara fica descansando, de forma que aumentasse em 4% o nível de carboxihemoglobina no sangue. Tá? Então, é uma quantidade tolerável, né? E aí a gente mede novamente o percentual de decréscimos nos tempos de angina entre o segundo teste e o primeiro, tá? Então, talvez seja um pouquinho complicado, mas eu espero que a ideia do teste, do experimento, esteja mais clara, né? Então, você vai ter, na verdade, você tem 4 medidas, né, a princípio, e aí você vai combinar as duas medidas para formar X1, e você vai combinar as outras duas para fazer o X2. Então, o X1 é essa diferença percentual, né, esse decréscimo percentual no tempo de angina, mas no ambiente com o descanso normal, e a segunda medição, que é o YI, ela é análoga, mas ela vai ser tomada no segundo dia, que tem esse acréscimo na quantidade de monóxido de carbono enquanto o cara está descansando, tá? Bom, e aí eu coloquei aqui, né, seguindo o exemplo do livro, né? Então, coloquei aqui alguns dados do problema. A gente tem, né,
a nossa média populacional, que é MX, né, que é a média. Aqui eu estou colocando X o primeiro dia, tá? Então X está atrelado ao segundo dia e Y está ao primeiro dia e Y ao segundo. Então no primeiro dia tem uma média populacional e uma média amostral, né, que aqui no caso dos dados em si, né, a média amostral foi de 0,96%. Então esse foi o decréscimo médio, né, entre o primeiro teste e o segundo teste no primeiro dia. Então, no segundo dia, que é aquele dia que tem um acréscimo de monóxido de carbono, eu tenho uma outra média populacional, talvez, é o que eu quero testar, se essa média é diferente da média MX, mas a média amostral, ó, aumentou. Né? Então, a redução entre os tempos de angina foi maior no segundo dia. Né? Foi de 7,59% em média, enquanto que no primeiro dia foi menos de 1%. E aqui tem só um gráfico para comparar, né? Aqui é no primeiro dia em que a pessoa respira um ar usual, né, o ar ambiente, e o segundo, que é quando o indivíduo respira o ar que tem maior concentração de monóxido de carbono. E aqui eu tenho as observações pareadas, tá? Então essa primeira, aqui eram 63 observações. Só que aqui nesse gráfico eu só estou olhando 10, tá? Então ele pegou 10 pessoas aleatoriamente para fazer o gráfico, porque com 63 não ia dar para ver nada. Então anota que, como o meu teste é pareado, eu sei quais observações que geraram, né, qual foi o mesmo indivíduo nos dois lados. Ó. Eu sei que essas duas medições se referem ao mesmo indivíduo. Aí o que eu vou fazer se eu quiser fazer o teste de forma rápida e intuitiva, né? Eu vou comparar e vou ver se aumentou aqui, né, daqui para cá. Ó, então, esse primeiro cara aqui aumentou, né? Aumentou um pouquinho. Esse segundo aqui diminuiu, porque veio daqui para cá. Esse terceiro aumentou. Esse daqui aumentou também. Esse daqui aumentou também. Esse aqui também aumentou. Esse aqui também parece ter aumentado. É um ponto bem coladinho. Esse também aumentou. Esse aumentou e esse diminuiu. Então, ó, como o teste é pareado, eu tenho essa informação das setinhas, né, de quem gerou o quê. Então eu consigo ver, ó, em quase todos os casos, né, o decréscimo percentual aumentou quando eu estava submetido ao monóxido de carbono. Então aqui, como eu tenho o teste pareado, eu tenho mais informação, eu sei qual foi a unidade correspondente a cada um dos pares de pontos. Então, só de olhar aqui esse gráfico, eu já esperaria, né, se ele pegou uma amostra aleatória de n igual a 10 e não pegou assim, né, com má fé, de modo a representar algo que não está sendo descrito pelo conjunto de dados de forma geral, ou seja, se ele pegou simplesmente aleatoriamente, ou uma amostra de 10 que seja representativa da amostra total de 63, eu esperaria rejeitar a hipótese nula, né? Tudo bem? Eu esperaria rejeitar, porque eu observei que quase todos os casos teve um aumento na quantidade de monóxido de carbono, tá? Bom, então vamos lá, vamos prosseguir com o teste em si para a gente ver aonde a gente vai chegar. Então, ó, a minha hipótese nula está bem definida. É a diferença igual a zero versus a diferença menor do que zero. Esse aqui, ó, tem que fazer um pouquinho de esforço para ver, né, que deve ser dessa forma. Pelo gráfico, eu acho que tá ok, né? Pelo gráfico, porque o μy é do segundo dia. Então, se a minha hipótese é assim, né? Então, se a minha hipótese H1 é dessa forma, é porque eu estou supondo μx menor do que μy, né? Se eu somar μy dos dois lados, eu tenho μx menor que μy. Então, aqui, ó, eu tenho... tá condizente com o que a amostra está me apontando, né? Porque ela me leva a crer que existe um certo aumento, né, na média, quando eu submeto o paciente, né, o indivíduo, a esse ambiente com mais monóxido de carbono. Tá? Então aqui eu só coloquei um esqueminha, né, para a gente definir a hipótese alternativa. É porque esse caso é um pouco mais complicado, o teste, né, que é uma diferença percentual, aí tem que saber, bom, a diferença é maior ou a diferença é menor. Então coloquei assim, ó, em Y, que é em Y você tem mais gás carbônico. Se você tem mais gás carbônico, então você tem mais dificuldade de respirar. Então você leva menos tempo até a angina, né?
quando você está com gás carbônico, você leva menos tempo até se cansar, você se cansa mais rápido. Então, como você leva menos tempo até a angina, você tem um decréscimo de tempo até a angina após o descanso, que é maior, né? Porque antes do descanso, você não estava submetido àquele gás carbônico. Depois do descanso, você é submetido a uma concentração maior de gás carbônico. Então, o decréscimo de tempo até a angina vai aumentar. Então, se o decréscimo de tempo até a angina aumenta, isso é exatamente o MiX e o MiY. Então, o MiY aumentou, tá? Então, isso aqui é só para a gente saber qual é a direção da hipótese alternativa que a gente quer, tá? Mas podia olhar só pelo desenho também e a gente já saber. Então, pessoal, ficou alguma dúvida no problema? Levou um tempo para explicar, né, como é que faz a natureza do problema, mas espero que esteja claro, né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aí no chat. Não. Bom, então vamos continuar, né? Então agora eu vou trabalhar com as diferenças pareadas, tá? Vai mudar um pouquinho. Então eu tenho o seguinte: como cada medição YI está atrelada à medida XI através do indivíduo I, elas são dependentes, tá? Então a gente não podia fazer o teste não pareado, porque esses caras são dependentes. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode considerar agora as diferenças, né? A gente vai definir, então, DI, que é a diferença entre XI e YI. Então aqui, ó, X e YI. Então aqui está o pareamento, né, entre as duas medidas. Então aqui nota que o tamanho de amostra é o mesmo, tá? Porque as informações são todas pareadas. E aí eu tenho o seguinte: agora eu vou calcular para cada um desses pares, eu vou calcular a diferença e vou chamar de DI. Então aqui eu tenho D1 é a diferença entre X1 e Y1, D2 é a diferença entre X2 e Y2, e assim sucessivamente. Então, a partir da minha amostra, que tinha tamanho 2 vezes N, né, onde N era o tamanho da amostra Y, ou o tamanho da amostra X, porque é o mesmo tamanho. Então, agora eu vou ter uma amostra de tamanho N, só que essa amostra vai ser uma amostra de diferenças, ao invés de tratar da amostra, da amostra total. Então, agora eu vou trabalhar só com a amostra das diferenças. Quando eu faço isso, as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Antes, né, eu tinha 2 N medições normais. Então, essas medições me davam o seguinte: ó, me davam DI, que é a diferença entre XI e YI, com distribuição normal, μx. Então, quem é a distribuição da diferença? Né? Então, antes eu tinha 2 N medições. Se essas 2 N medições eram normais antes, então a diferença também vai ser normal, tá? Bom, a diferença vai ser normal. Qual vai ser a média, né, dessa diferença? Vai ser a média do primeiro, que é μx, menos a média do segundo, que é μy, tá? E qual vai ser a variância? Bom, a variância dessa diferença eu vou chamar de sigma 2D, tá? Eu não podia dizer que a média da diferença eu não podia dizer que a média da diferença, não, desculpa, que a variância da diferença era sigma 2x mais sigma 2y. Não podia dizer isso. Porque como são dependentes, né, o xi e o y são dependentes, eu não posso separar a variância da diferença como a soma das variâncias. Né, tinha esse termo de covariância aqui, tá? Que eu não poderia, que vai complicar as coisas. Então, em geral, eu vou chamar de sigma D, tá? E eu não vou expressar sigma D em função de sigma x e sigma y, tá? Eu vou deixar sigma D mesmo. Então, eu vou dizer, bom, a diferença vai ser normal e ela vai ter uma variância que eu vou padronizar como sigma D, tá? Então, eu tenho o seguinte, eu posso definir D barra, que é a média dos Ds, a média das diferenças, é definida como 1 sobre N, somatório de DI, onde I vai de 1 até N. Então, essa aqui é a média das diferenças. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa amostra aqui de diferenças, calculando a média amostral, tá? Então, isso aqui deu, né, esse D barra, como DI, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Como DI tem essa distribuição,
D barra vai ter distribuição normal também, com a mesma média dos DIs, e a variância vai ficar dividido por N, porque é o tamanho de amostra que eu usei para calcular a média amostral. Tudo bem? Então, ó, D barra tem essa distribuição. E se as medições não são normais, mas o N é grande, né? Porque aqui eu estou trabalhando com o caso de normais. Então, a gente tem aproximadamente a mesma distribuição para D barra. Então, é aquela coisa. Se os dados não são normais, mas o N é grande, né, vale a mesma coisa, só que aproximadamente, né, usando o teorema central do limite. Então, aqui vamos lá. Vamos ver uma estatística de teste que a gente pode usar para esse caso. Vou colocar aqui. A gente tinha D barra com distribuição normal, μx menos μy, variância sigma 2D sobre N. Tá? Então, ó, sob H0, então vamos fazer o D barra padronizado. Então vai dar D barra menos a sua média dividido pela raiz da variância. Né? Então, ó, sob H0, eu tenho que a diferença é zero. Então, isso aqui é zero sob H0. Bom, isso aqui, como ele é a normal padronizada, isso aqui vai ter distribuição normal 0,1. Não é isso? Tá? Aí é aquele mesmo raciocínio, né? Aquela velha história. Como aqui eu tenho um desvio que eu não conheço, eu posso estimar pelo desvio amostral. Então, ó, aqui vai entrar o seguinte. Dividido. Isso aqui é a raiz de sigma 2, vai dar sigma d, né? Então, posso estimar com SD sobre raiz de n, né? Isso aqui vai ter distribuição t. Com quantos graus de liberdade? Bom, o número de graus de liberdade vai ser n menos 1, tá? Em que n é o tamanho da amostra x ou da amostra de y, tá? Então, ó, sob H0, então, sob H0, isso aqui é zero, né? Então, olha o que vai acontecer. Agora eu posso usar a minha estatística de teste, né? Eu vou usar isso para definir estatística de teste. Se eu definir T como sendo D barra, sem essa parte dessa subtração aqui, sobre raiz de S2 D sobre N, isso vai ter distribuição T de student com N menos 1 grau de liberdade, né? Por quê? Porque sob H0, eu estaria aqui subtraindo uma quantidade que é zero. Esse cara aqui seria zero, tá? Então, gente, essa é a estatística de teste. Então, no fim das contas, nota o seguinte, que o teste pareado nada mais é do que você pegar a amostra original, calcular as diferenças, esquecer que essas diferenças existiram, né? E aí você vai trabalhar com essa amostra aqui de diferenças. E aí passa a ser a mesma coisa que um teste de média, né? Um teste usual para média, sem ser teste de comparação, né? Passa a ser um teste de média em que você vai testar se a média, em H0, você vai testar se a média dos Ds é zero ou se a média dos Ds, aí vai depender, tá? Pode ser maior do que zero, pode ser menor do que zero, pode ser diferente de zero, dependendo do problema, tá? Então, ó, a gente viu que o caso do teste pareado, ele é um caso, ele se reduz, né? Depois de você calcular as diferenças, ele se reduz ao teste que a gente já tinha visto lá, o primeiro teste de hipóteses, que era o teste para média, no caso específico em que o μ0, né, que era o valor que você quer testar, era igual a zero, tá? Então não tem novidade. Esse teste, no fim das contas, ele é o mesmo teste que a gente viu lá no início, que era para comparar, que era só para ver se a média era igual a um valor ou não, onde esse valor é o zero e essa média é tomada sobre as diferenças, né? Então, ó, só para ficar claro, quem é o S2D? O S2D, ele é a estimativa para o desvio para a variância das diferenças,
Então, ele é a mesma forma da variância amostral, só que ao invés de ser tomada com xi ou com yi, ele é tomada com as diferenças di, tá? E aí, ó, a região crítica do teste é a mesma coisa. Se a hipótese alternativa for diferente de zero, você vai pegar os dois lados. Se for maior do que zero, você vai pegar só o lado direito. E se for menor do que zero, você vai pegar só o lado esquerdo, tá? Então, vamos só retornar para o exemplo para a gente poder terminar, tá bom? Então, ó, no caso do problema, eu tinha os dados aqui. Eu tenho 63 pares de observações, x e y. Eu tenho x barra, que é a média no primeiro dia, 0,63%. Y barra, que é a média no segundo dia, 7,59%. Aí, ó, eu tenho que, para calcular a estatística de teste, eu preciso saber o D barra. Então, quem é D barra? D barra nada mais é do que a média das diferenças. Bom, a média das diferenças é a diferença das médias. Então, vai dar x barra menos y barra. Se você fizer a conta, x barra menos y barra vai dar menos 6,63%, tá? E quem é o desvio padrão das diferenças? Aí o desvio padrão das diferenças não tem jeito. Você vai ter que calcular cada diferença, cada uma das 63 diferenças, e depois fazer o desvio padrão. Então deu 20,29%, tá? Então aqui, no caso do teste, eu vou fazer, né, a média das diferenças, ou seja, o MID igual a zero, versus MID menor do que zero, tá? Porque o MID é a diferença, MX menos MY. Então, isso aqui é equivalente, né, a MX menos MY menor do que zero, que é equivalente a MX menor do que MY, né? E que segue ali a nossa, né, a nossa hipótese alternativa que a gente tinha estipulado no início, né? Que é se o monóxido de carbono está afetando a pessoa, né, está afetando o desempenho físico da pessoa, ele está afetando dessa forma, né, fazendo com que a diferença percentual nos tempos de angina seja maior com o gás carbônico do que sem o gás carbônico. E aqui, só para dar uma ideia, né, o que você tem que fazer, você tem que olhar para as diferenças. Então, ele pegou cada uma das diferenças DI igual a XI menos YI e plotou aqui, né, com um histograma. Tá bom? E aí, com esse histograma, ele diz o seguinte: agora você tem que ver se essa distribuição é normal ou não. Ele está falando, parece ser normal, né? E aí, quando você olha, dá para ver, está aqui o zero, né? Então, dá para ver que a maior parte das observações está à esquerda de zero, né? Nesse histograma. Essa área aqui do histograma é maior do que essa daqui. Então, isso aí já daria... já nos deixaria ligados para dizer, bom, eu devo rejeitar H0, né? E concluir que, na verdade, né, eu tenho as diferenças, né, são menores do que zero. Bom, e aí, retornando ao exemplo, como é que a gente faz, né? Agora tem que calcular essas quantidades. Então, deixa eu voltar lá para o R. Eu vou só escrever aqui quem é a estatística de teste. Então, a gente tinha D barra menos... Não, D barra menos nada. A gente tinha a estatística de teste, era D barra sobre SD dividido por raiz de N. Então, vamos lá para o R. Então, já coloquei aqui, ó, os dados do exemplo. Então, D barra é menos 6,63. O SD deu 20,29. E, né, o ND, né, que é o número de amostras, foi 63. É o número de diferenças, né, que você calcula das amostras, é 63, tá? Então, se você fizer a conta, eu vou colocar aqui, do que a gente observou para a estatística de teste, foi D bar dividido por SD sobre ND, não é isso? Então, a gente observou na amostra esse valor de menos 20,59, tá?
Então foi o valor que eu botei aqui, ó, menos 2,59. Ah, foi isso? Hum. Eu tô achando estranho porque aqui eu achei um valor diferente. Menos 2,59. D barra é 20. Ah, talvez eu tenha copiado o SD diferente lá do livro. Hum. Bom, pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar para concluir esse exemplo na aula que vem, porque aí eu dou uma olhada e vejo se eu copiei certo ou não o SD aqui, tá bom? E porque também a gente já está quase terminando, aí eu já estou sentindo que está muito corrido. Então, na aula que vem eu começo a partir do slide 22, tá? E aí tem pouca coisa até terminar, 22, 23, 24, tá bom? Ao invés de ficar correndo aqui para fazer isso antes de dar 10 horas, eu acho que é melhor eu dar uma olhada, ver se o SD que eu peguei está certo, se é esse mesmo. E aí eu faço então o finalzinho do teste na aula de amanhã, tá bom? Para não ficar tão corrido. Tá? Então eu vou checar aqui, ver se é isso mesmo, ver se tem alguma diferença. E aí na aula que vem a gente volta e retoma a partir desse ponto que a gente parou. E tendo alguma diferença eu destaco lá com vocês, tá bom? Bom, então, valeu, pessoal. Desculpa aí pelo esse finalzinho, ele ficou mega corrido, mas eu acho que a gente já está bem adiantado, não precisa ficar correndo com as coisas. Amanhã a gente fala sobre isso no final, tá bom? Ok. Obrigado, professor. Falou, pessoal. Um abraço, até amanhã. Um abraço. Tchau.